Bom dia, turma. 101. Eu gostaria de pedir desculpa, porque ontem eu não gravei nenhuma aula. Eu tive que ir numa clínica fazer uns exames e demorou. Mas estamos repondo essa aula de ontem. Embora hoje seja feriado, está todo mundo em casa. Dê uma olhada aí, tá ok? E vai valer a pena. Nós vamos falar hoje sobre função afim. Essa parte de função é bem grande e nós vamos ter duas aulas aqui de função afim e suas derivadas. Tá certo? Então, o que é função afim? Na realidade, a função afim não é nada mais, nada menos do que uma função de primeiro grau. Ok? Ela é dada um conjunto dos números reais e ela tem a forma de f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais. Então, uma função afim, ela é uma função do primeiro grau da forma ax mais b, onde o elemento a e b faz parte do conjunto dos reais. E o x é uma variável, tá ok? Então, a função afim é uma função do primeiro grau, onde nós temos a forma de f de x igual a x mais b, o a e o b faz parte do conjunto dos reais. E o x é um elemento variável, tá? Então, nós temos aqui na sequência uma função do tipo f de x igual a x mais 3. Isso é uma função afim. Quem é o valor de a nessa função? O valor de a é 1. Quem é o valor de b? 3. O valor de x? X é um valor qualquer que nós vamos atribuir depois para fazer um gráfico. Outro exemplo, g de x igual a 5 vezes raiz de 3x. Também é uma função do primeiro grau, onde no caso é 5 vezes raiz de 3x menos 8. É uma função afim, onde nós temos o valor de a 5 raiz de 3, tá? E o valor de b menos 8. Então, esses dois elementos faz parte do conjunto dos reais. Na h de x, ó, nós temos 3 meios de x. Tem o valor de a? 3 meios. Quem é o valor de b? 0. Nós vamos ver o que vai acontecer quando b é igual a 0. Tá? Então, esses três exemplos são exemplos de função afim. Então, a função afim é uma equação do primeiro grau do tipo ax mais b, onde o a e b faz parte do conjunto dos reais, tá ok? Então, na sequência aqui, ó, o a é chamado de coeficiente do x e o b é chamado termo constante. Então, o a é o coeficiente do x e o b é um termo constante. Ambos faz parte do conjunto dos reais, ok? Seguindo aqui o que a gente precisa para falar da função afim, nós temos a respeito do gráfico. Ó. O gráfico de uma função, um polinômio do primeiro grau, é uma reta oblíqua ao eixo OX e o eixo OY. O que quer dizer oblíquo? É uma semi-reta que faz um determinado ângulo com o eixo X ou com o eixo Y. Não necessariamente vai ser ortogonal, formando um ângulo de 90 graus. Pode ser qualquer grau, tá certo? Dessa forma, para construir um seu gráfico, basta encontrarmos pontos que satisfaçam a função. O que quer dizer? Que, dada a equação, nós vamos atribuir valores para x e encontrar o valor de y. Então, toda equação que for dada e quiser que se faça um gráfico, nós temos que atribuir valores para o valor de x. E daí, encontrar o y, substituir no gráfico e formar a reta.
Exemplo, nós temos aqui ó, o gráfico. Para construir o gráfico de uma função f de x igual a 2x mais 3. Veja que foi dada a função afim, f de x igual a 2x mais 3. Não deu valores, então nós temos que atribuir valores para que seja substituído nessa função e assim formar o gráfico. No caso aqui, ó, nós colocamos aqui uma tabelinha, atribuímos valores para x, no caso menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos pegar esses valores e substituir na equação. Que é a equação? A equação é f de x igual a 2x mais 3. Então, eu vou trazer essa equação aqui, ó, próximo do gráfico, e vamos resolver para encontrar o valor de y. Então, foi atribuído, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu poderia atribuir só dois valores, já eu poderia encontrar a reta com isso aqui. No caso aqui, nós vamos atribuir 4 valores para x, substituir na equação. Para f de menos 2, substituindo aqui, ó, f de menos 2, vai ficar 2 vezes menos 2 mais 3. Menos 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 3 dá menos 1. Então, esse menos 1 é o valor de y. Para f de menos 1, ficou 2 vezes menos 1 mais 3. Menos 2 mais 3 dá 1. Para f de 0, tenho 2 vezes 0 mais 3, sobrou 3. Para f de 1, 2 vezes 1 mais 3, que dá 5. Ok? E f de 2, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, esses valores de y, nós vamos colocar aqui numa próxima tabela. A equação é f de x igual a 2x mais 3. Os valores dados foram menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Os valores encontrados foi menos 1, 1, 3, 5, 7. Colocando aqui no eixo cartesiano, para x igual a menos 2, que é o y, menos 1. Está aqui o primeiro ponto, ó, menos 1. Para x igual a menos 2, y igual a menos 1. Então, vai ficar aqui abaixo do eixo x, esse ponto. Para x igual a menos 1, o y é 1. Ficou acima, segundo ponto. Terceiro ponto, para x igual a 0, o y é 3. Está aqui, ó, 3. Para x igual a 1, quem é o y? 5. Está lá o outro ponto. Então, vocês vão observando aí no gráfico. Para x igual a 2, o y é 7, lá em cima. Ok? Então, gente, fica fácil. Você tendo o valor de x e de y, é só lembrar que nós vimos aquele eixo cartesiano, tá? E substitui. O primeiro elemento vai ser sempre no eixo x. E o segundo elemento, que é calculado, vai ser sempre colocado no eixo y. Daí nós encontramos os pares ordenados e ligamos a reta a esses pontos. Lembre-se que com apenas 2 pontos, eu posso construir a reta, né? Por 2 pontos, passa uma reta. Quanto ao coeficiente linear e angular, lá a equação f de x igual a x mais b, o valor de a é o coeficiente do x, tá? É chamado de coeficiente angular. E o b? O b é a inclinação que tem a reta entre o eixo o 0 e o x, tá? Então, esse valor representa a inclinação da reta em relação ao x. Esse é o valor de a. Para o valor de b, ó, nós temos que é o coeficiente linear. O a é o coeficiente angular. O b é o coeficiente linear. Então, o b, chamado de coeficiente linear, entre 0 e y. Nesse caso, o x vai ser 0. Se eu pegar o x igual a 0, substituir na equação, y igual a vezes 0 mais b, sobra b. Ora, se y é igual a b e o x é 0, nós podemos observar nesse gráfico aqui, ó, que nós temos uma reta, essa reta azul, ó, ela é paralela ao eixo x. Então, foi atribuído aqui, ó, por exemplo, o y é igual a b, eu estou dizendo que esse b é igual a 4. F de x igual a 4. Então, se eu tenho só o valor de b, essa reta azul, ela vai ser paralela ao eixo x. É um valor
constante, tá ok? Para qualquer valor que eu atribuir para x, eu tenho o valor de y igual a 4. Então, nesse caso, se o x é 0, o y vai ser atribuir o valor de 4. Toda vez que eu tiver só o valor do b, eu tenho uma reta paralela ao eixo x. Ou seja, uma função constante. Ok? Função identidade. Ó. Para que eu tenha uma função identidade, ó, eu tenho que dizer que o b é igual a 0 e que o a é igual a 1. Ora, se eu disser que o b é igual a 0, lá naquela equação que foi dada a x mais b, eu tenho ó, b igual a 0, o a é igual a 1. Logo fica 1 vezes x dá x. Então, sobra só essa função aqui, ó, f de x. Isso é uma função identidade. O que quer dizer? Que para todo valor que eu atribuir para x, eu vou ter o mesmo valor correspondente em y. Então, no caso aqui, ó, ela tem a origem no ponto 0, 0, porque se o a é 0, se o a é 1 e o b é 0, sobra f de x. Qualquer valor que eu atribuir para x, eu vou ter o mesmo valor de y. Para x igual a 1, o y é 1. Para x igual a 2, o y é 2. Para x igual a menos 1, o y é menos 1. Então, todos os valores que eu atribuir para x, eu vou ter o mesmo valor para isso. Isso é chamado de função identidade. Quando eu ligo a reta aqui, ó, ela passa pelo eixo 0, 0. Então, isso aqui é uma função identidade. Observe que ela divide os quadrantes ó, ao meio. Então, eu tenho 45 graus para cá, 45 graus para lá. 45 graus aqui, 45 aqui também. Ok? Então, a função identidade, a reta corta o eixo no ponto 0, 0. Ok, gente? É fácil, né? Também nós temos ó, a função linear. Quando que a função é linear? Você vai ver que a função é linear, ela não muda nada em relação à função afim. Observe aqui nos dados, ó, função linear. Temos ainda que quando o coeficiente linear é igual a 0, no caso, o a é igual a 0, o b é igual a 0, função afim é chamada de função linear. Por exemplo, f de x igual a 2x, ó, g de x igual a menos 3x. São funções lineares. O b é 0, eu tenho só o coeficiente angular 2 seguido do x. Então, eu tenho 2x para f de x e para g de x eu tenho menos 3x. Observe que aqui é menos 3x. Ó. Então, elas são função linear. No caso da função linear, o b é igual a 0. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. O gráfico da função linear são retas inclinadas que passam pela origem também. E aí, ela pode ser crescente ou decrescente. No caso aqui desse gráfico, nós temos uma função decrescente. Quando que ela é decrescente? Quando o valor de A é negativo, ou seja, menor que 0. Então, nesse caso, eu tenho uma função linear decrescente. Tá? Vamos ver aqui com mais detalhes função crescente e função decrescente. Função crescente e decrescente. O que diz a definição? A função crescente é quando atribuímos valores para... Uma função é crescente quando atribuímos valores cada vez maiores para x, o resultado f de x também será cada vez maior. Então, toda vez que eu atribuir um valor maior que o anterior e eu tiver um valor maior como resultado, eu tenho uma função crescente. O a vai ser sempre maior que 0. Isso é uma função crescente. Um exemplo aqui, ó, eu tenho a função 2x menos 4. Quem é o coeficiente angular? 2.
Ó, A igual a 2. Esse 2 não é maior que zero? Ele é positivo. Logo, nesse caso, eu tenho uma função crescente. Se o A fosse menor que zero, seria uma decrescente. Nós vamos ver aqui na sequência. Então, seguindo essa função, o exemplo dessa função 2x menos 4, a gente pegou aqui, ó, uma função 4x mais 2. Quanto é o valor de A nesse caso? 4. Então, se A é 4, nós temos aqui, ó, atribuindo valores, ó. Primeiro, pega essa equação para tirar o ângulo 4x igual a 2, jogo esse 2 para o segundo membro, ele vai para o sinal trocado, vai ficar menos 2. Tirando o valor de x, fica menos 2 sobre 4. Simplificando, dá menos 1 sobre 2. Então, esse é o valor do coeficiente angular. É exatamente quando a gente fizer esse ângulo, fizer esse gráfico aqui, ó, nós vamos ver onde corta o eixo x. Ó. Então, eu tenho menos meio, a mesma coisa aqui, menos 0,5. É esse ponto que vai passar a reta. Ó. Menos 0,5, tá? E, ó, veja bem, se eu digo que o x é 0, eu tenho isso igual a quanto? 2, ó. Então, no caso, por 2 pontos passa uma reta. Eu peguei o primeiro, ó, igualei essa equação igual a 0. Ou seja, no caso aqui o y é 0. Se o y é 0, eu tiro o valor de x, ó. Então fica x igual a menos meio. Então vai ser bem nesse ponto aqui, ó, menos 0,5. Se eu digo que o x é 0, quem vai ser o y? 2. Então fica, a reta corta o eixo x no ponto menos 0,5 e no ponto 2. Isso é uma função crescente. Para cada valor que você atribuir para x, eu vou ter sempre um valor maior para y. Ok? Outro caso aqui, ó, na função decrescente. Ó. Nesse caso, a função decrescente, eu tenho esse exercício, ó, menos 2x, menos 4. Tá? O valor de A é menos 2. Logo é negativo, menor que zero. Logo essa função vai ser decrescente. Então, se eu fizer aqui, ó, igualar isso aqui igual a zero, eu tenho que o x é igual a 2. Está aqui o ponto, 0 e 2. Se eu disser que o x é 0, o y vai ser 2. Então, passa pelo ponto 2 e 2. X, aqui, ó, y igual a 0, x igual a 2. Nesse caso aqui, x igual a 0, y igual a 2. Eu tenho esse segundo gráfico, ok? Então, a função crescente, o a tem que ser maior que 0. Na função decrescente, tem que ser menor que 0. Deu para entender, gente? Só voltando. A função crescente, o a tem que ser maior que 0. E aí, gente, se você atribuir valores, ou então, ó, se é que o y é 0 aqui, ó, x igual a 0, quando eu digo f de x, eu estou falando de y. Então, aqui, se eu disser que é 0, eu tenho 4x mais 2 igual a 0. Tirando o valor de x, vai ficar menos meio. Menos meio é a mesma coisa que 0,5. Então, eu substituo aqui, ó. Para y igual a 0, o x é menos 0,5. Eu tenho ponto bem aqui, onde passa no menos 0,5. Se eu disser que o x é 0, o y vai ser 2. Então, vai passar nesse ponto bem aqui, ó, ok? Essa é uma função crescente. Esse outro caso aqui também é crescente, ó. Essa segunda função, eu tenho 2x menos 1. Quanto é o valor de A? 2. Quanto é o valor de A? 2. 2 é maior que 0. Logo, é uma função crescente. Se eu igualar essa equação a 0, eu tiro o valor de x, ó, vai ficar meio. Então, vai passar no ponto meio. Está bem aqui, ó, meio. Se eu disser que o x é 0, quem é que sobra? Se eu disser que o x é 0, o y é menos 1. Então, está bem aqui onde ela corta. No ponto 0 e menos 1.
Ok, gente? Então, isso é uma função crescente. E no segundo caso, se o A é menor, é negativo, menor que zero, claro, né? Ela vai ser uma função decrescente. É o caso aqui dessa função. Menos x mais 2 igual a zero. Tirando o valor de x, x é igual a 2. Então, aqui, ó, para y igual a zero, o x é 2. Tá? Ou para x igual a 2, o y é zero. Esse ponto bem aqui, ó. Para x igual a zero, o y é 2. Então, esse caso aqui é uma função decrescente. Quanto maior o valor que eu atribuir aqui, menor o valor eu vou encontrar para o y, ok? Então, aqui a gente encerra essa parte. Na próxima aula, a gente vê um pouco mais sobre essa parte de função. Por favor, tem gente que não mandou as aulas, a atividade física. Vai ter problema na hora das notas, ok? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.